Olá, me chamo João Gabriel e nós vamos iniciar a nossa especialização em História no Antigo e Novo Testamento. Antes de iniciarmos propriamente as aulas, é importante desenvolvermos aqui uma introdução para apresentarmos de forma contundente e profunda todos os pontos cruciais do nosso curso, todas as abordagens importantes que precisam estar na consciência dos alunos no decorrer do curso. Abordagens essas que necessariamente não são especificamente sobre pontos históricos específicos no tempo, mas sobre a própria identidade, natureza e filosofia da história. É importante, primeiramente, compreendermos o que é a história, como a história se relaciona com as diversas formas e aspectos científicos, como a história pode mudar a nossa perspectiva, seja em relação à nossa realidade vigente, mas também na nossa compreensão de todo o desenvolvimento desde os tempos antigos até os dias de hoje. É importante, por isso, compreendermos que até mesmo o nosso dia presente ele está intrinsecamente conectado com o passado, e não somente com o passado no aspecto teológico ou religioso, uma vez que isso necessariamente nós estamos conectados através de Cristo, através do desenvolvimento religioso ou de fé teológico que os antigos passaram para nós, sejam os profetas, sejam os apóstolos, sejam os pais da igreja e assim por diante. Mas é muito mais do que isso que nós precisamos compreender. Primeiro, compreendamos que história no Antigo e Novo Testamento não é história do Antigo e Novo Testamento. Não é história do Antigo e Novo Testamento, porque a nossa ênfase aqui não é apenas relatar o curso, a história, os bastidores históricos dos livros do Antigo e Novo Testamento. Nós não vamos aqui trabalhar os bastidores desses livros necessariamente. E claro, não significa que nós não vamos estar conectando os pontos históricos de todos eles. Mas a abordagem desse curso não é trabalhar os bastidores específicos de cada livro, mas sim trabalharmos o relacionamento de todos os povos e as suas contribuições com o desenvolvimento bíblico. As interações, as relações, as formas que todos esses povos deram, contribuíram, desenvolveram e que necessariamente estão inseridas dentro das páginas das Escrituras. Portanto, nós vamos estudar tanto a história de Israel, a história do reino dividido, claro, dos patriarcas, desde a criação do mundo até os dias do Novo Testamento, especialmente de Atos dos Apóstolos do primeiro século necessariamente. Mas nós vamos estudar mais do que isso a história dos povos, a forma como esses povos interagiram entre si, o seu desenvolvimento cultural, social, filosófico, religioso também, como também teológico, podemos dizer assim. É importante entendermos que a cultura bíblica ela está inserida em um cenário onde o povo bíblico, e não somente os judeus, mas até mesmo os que foram convertidos de outras nações, não somente no Antigo, no Novo, mas também no Antigo Testamento, todos eles tinham aspectos culturais. Eu falo aspectos culturais aqui não apenas festas ou modo de se vestir, mas até mesmo aspectos de filosofia, aspectos de vida que estavam muito coerente e sintetizado entre todos eles. É importante entendermos esses pontos. Por quê? Para que a nossa compreensão das verdades bíblicas possam ter mais aprofundamento. Quando nós observamos as Escrituras Sagradas e a sua história de maneira profunda e plena, nós necessariamente estaremos mais aptos a desenvolver uma boa teologia, a desenvolvermos uma boa compreensão, e não somente para ensinarmos, não somente para pastores, não somente para professores de escola dominical, mas também para nós como indivíduos. O nosso relacionamento com as Escrituras, o nosso relacionamento com Deus através da Escritura, entendendo o seu aspecto histórico de maneira profunda, muda completamente. Muda porque nós vamos compreender elementos que muitas vezes são levados de maneira irrelevante, muitas vezes nós negligenciamos, muitas vezes nós colocamos na tangente do nosso pensamento de fé. Muitas vezes nós gostamos de especular elementos bíblicos que nada têm a ver com as Escrituras Sagradas, nada tem a ver com o próprio desenvolvimento do Evangelho, o próprio desenvolvimento da fé. Mas nós gostamos de especular pura e simplesmente por uma questão de álibi. Esse não é o nosso caso aqui. O nosso objetivo, a nossa essência como pessoas que estão desenvolvendo uma especialização e apresentando para vocês,
Primeiro é fazer com que vocês se sintam estimulados a beber da fonte histórica, a mergulhar no oceano histórico e dali extrair as verdades que muitas vezes são negligenciadas ou que são muitas vezes confundidas com especulações vãs, como muitas vezes ocorre. O nosso objetivo com essa especialização é fazer com que você compreenda que a história, ela coloca pontos finais em muitas vírgulas criadas teologicamente. Ela até mesmo ajuda a eliminar muitos fantasmas teológicos que nós desenvolvemos. A partir do momento que nós temos a compreensão sólida da história, muitos elementos fantasiosos, muitos elementos irreais, muitos elementos que foram dados à igreja, que foram dados até mesmo ao povo de Deus no Antigo Testamento, que não fazia parte da fé, é totalmente derrubado a partir da nossa compreensão histórica. Portanto, nós vamos compreender até mesmo o próprio sentido de teologia, de profecia, de revelação, mesmo que o nosso curso não vá apresentar esses elementos. Nós não vamos nos comprometer a envolvermos no aspecto que pertence a outros professores de outras disciplinas, especialmente do bacharel e do seminário em teologia. É eles que vão explicar sobre revelação, profecia, etc. Mas o fato de que o seu conhecimento histórico vai estar apurado fará com que você compreenderá melhor todos esses sentidos. O sentido da revelação, da profecia, da manifestação da palavra de Deus, até mesmo da revelação do próprio Cristo. Então, o estudo de história ele é mais relevante do que você pode imaginar. A partir do momento que você destrói a história, que você apenas cria em si mesmo a vontade de estudar superficialmente a história, apenas para criar um pano de fundo para o seu sermão, ou apenas para criar um pano de fundo para o seu estudo teológico, você já está desabando em si mesmo o seu próprio conhecimento. Porque tudo que você está estudando ali nada mais é do que a própria história sendo manifestada diante dos seus olhos. Todo desenvolvimento teológico, ele também é um desenvolvimento histórico, porque a história ela está sendo contínua. Ela é como um quadro, diversos quadros que se juntam de forma harmônica, e daí nós entendemos até mesmo a ideia de providência, porque a história são vários quadros que vão se juntando e formando um quadro novo, que se junta com outros, e tudo harmonicamente, tudo funcionando de forma coerente. Isso é a história. E isso foi o que formou todo o relacionamento do povo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que preparou todos os horizontes para a expansão do Evangelho, para a expansão e a manifestação do reino de Deus na Terra, da qual hoje nós somos parte desse reino. Portanto, o estudo de história é extremamente importante para o desenvolvimento da filosofia, da teologia e de todas as outras disciplinas que envolvem essas ciências, quando nós tratamos a respeito da igreja. Por fim, só um adendo, história no Antigo e Novo Testamento não tem o objetivo de ser semelhante a um estudo de história da igreja. O estudo no Antigo, a história no Antigo e Novo Testamento, ele se passa em uma época onde as fontes acabam sendo menos fáceis de você encontrar. Né? São fontes onde muitas vezes são desconhecidas e de repente você precisa esmiuçar, sintetizar todas elas, criar ali um aspecto onde você vai seguir um caminho histórico de forma sólida. Por isso, todo o nosso desempenho aqui, todo o nosso trabalho, ele fez com que nós desenvolvêssemos, estudássemos, trabalhássemos, pesquisássemos diversas fontes para apresentarmos aqui um estudo coerente, uma especialização coerente, onde todos os pontos eles estão juntos, né? Eles não formam abismos entre eles. A história aqui ensinada e desenvolvida, ela vai estar plenamente junta, sintetizada. Vocês vão entender as sucessões dos reinos, a sucessão dos reis e como tudo isso contribuiu, cooperou para o desenvolvimento das escrituras sagradas, para o desenvolvimento da nossa fé, para que hoje nós estivéssemos aqui estudando tudo isso. E não somente, como eu falei, através do Evangelho, mas até mesmo secundariamente ao Evangelho, tudo aquilo que nos foi dado como civilização. Portanto, esse nosso estudo, por mais que ele seja completo, por mais que ele seja profundo, o objetivo central dele vai ser o estímulo para que vocês possam, através dele, estudarem e pesquisarem diversas outras fontes, não pararem, não se saciarem apenas com ele no campo da história, mas vocês mesmos, a partir dele, vocês devorarem diversas outras concepções, estudarem diversas outras fontes e compreenderem melhor o nosso passado.
Não porque apenas tem aquela ideia de que você conhecendo o passado, você vai compreender o futuro, mas porque nós somos o que nós somos hoje através do nosso passado. E tudo que nós somos, teologicamente, filosoficamente, culturalmente, estão aqui inseridos e dados nessas fontes que vocês vão beber durante esses 12 meses de estudo. Portanto, sejam bem-vindos à nossa especialização. E todas as fontes, todos os livros, todas as pesquisas que nós vamos estar elaborando, nós vamos sempre estar disponibilizando nos nossos canais de chats para que vocês possam também estudar, para que vocês possam adquirir todas essas fontes e assim também crescerem no conhecimento, entendendo que tudo que nós formos estudar aqui vai necessariamente se relacionar com a forma como você entende o Evangelho, com a forma como você entende as Santas Escrituras e, acima de tudo, a forma como você entende o próprio Deus e a sua revelação, que é Cristo Jesus, nosso Senhor.